Irmãos, eu entendo que aquilo que Deus vai tratar hoje aqui, nessa igreja, atinge todos nós e, de certa forma, cada um na sua realidade. O primeiro detalhe importante da dedicação de Paulo aqui é mostrar a importância da igreja na obra messiânica de Jesus. O quanto ela deve estar ligada a Ele dentro de uma unidade de fé, como também isso, que todos aqueles que estejam dentro dessa igreja possam realmente não só viver, como cumprir esse plano organizado da forma mais bíblica possível, ou seja, que esteja planejado e organizado por Cristo da forma como Ele ordenou. É fato que isso que eu estou falando aqui não é obedecido por muitos. E isso a gente sabe que não dá para calcular tempo aqui. Então, desde o momento que a igreja do homem começou a conflitar com a igreja de Cristo, é mais ou menos essa questão, essa realidade, aquilo que o homem quis construir religiosamente passou a conflitar com aquilo que ele desceu e cumpriu, a gente sabe que isso gerou uma demanda popular ou uma demanda humana de decepções, de frustrações, de diversos apelos. Constantemente a gente é abordado por esse tipo de frase, de que na igreja não compensa mais, dado a tudo aquilo que está acontecendo com ela agora. Eu digo a igreja institucional, percebe-se já isso nas pessoas, uma frustração, uma decepção por causa dos escândalos e esse desinteresse de procurar saber aonde realmente está essa igreja. Então, há levantamentos que o pastor eu vou fazer hoje aqui a pedido do meu Senhor, que vão deixar em evidência e clara aqui essa igreja que talvez alguns de vocês não conseguem enxergar, não conseguem ver. Ou não conseguem viver, porque não há organização no teu pensamento, e nem a interpretação disso, de onde ela está. Cadê essa igreja? Então há muito detalhe aqui para ser falado, eu espero no Senhor honrar o meu Senhor como Ele me pediu, e algumas complexidades, que eu me volto exatamente para aquela questão, não só daqueles que se apoderam da igreja de Cristo e usurpam o que é dele, como também aqueles que estão desistindo e não querem fazer nada por ela, porque acham que podem viver uma fé por Jesus sem compromisso com a igreja. Então, seja um, seja o outro, a desgraça é a mesma. Então, o primeiro detalhe importante, que o pastor queria fazer esse levantamento com os irmãos, eu vou até abrir o texto já de Mateus 18, 20, é a igreja como um termo. Quando a gente aplica esse nome igreja, o termo original que é eclésia, tá? Esse termo se traduz dessa seguinte forma: o que é do Senhor, o que pertence ao Senhor. É exatamente o que você está ouvindo aqui, tá? O que pertence ao Senhor, o que é do Senhor. E interessante nisso que o pastor está tratando aqui com os irmãos, o interessante é que esse termo foi usado muito pela filosofia. E eles realmente identificavam essa expressão em grego eclésia para realmente identificar aqueles que foram chamados e convocados por Cristo. Porque esse termo realmente objetiva dar visão daqueles que aceitaram a convocação, aceitaram o convite de servir a Ele em comunidade de fé. Então o Senhor deixa muito claro aí, nesse texto, e para mim é um texto-chave, amém? Que a igreja que Ele instituiu é aquela que vive por Ele e está por Ele. E quando Ele diz estar por Ele, é aquela que se reúne em sujeição. Porque crer aqui para Ele, crer nele é sujeição, é plano, é propósito com Ele. Então, não erra esse pensamento de que a igreja de Cristo seja vista dentro de uma assembleia, de uma comunidade, ou isso, de uma congregação humana, orgânica, amém? Porque aonde se reunirem ali por Ele e para Ele, está a igreja dele, e Ele também vai estar, tá? Aquele entendimento de que aquela reunião realmente possa ser positiva nesse sentido, como eu estou tratando aqui, como de repente pode não ser. Então, por isso precisa ser avaliado se aquele conjunto de pessoas ali
reunidas naquela fé, estão lá em sujeição a ele e ao que ele cumpriu, ou isso, ou por outros fatores que não se tratam dele, mas de uma religião. Então isso tem que ser avaliado. Não quer dizer que está todo mundo aqui com a mão levantada para o céu, gritando o nome dele e falando de Deus, que a gente vai acreditar que isso é cristão. Então existe todo um critério para se julgar isso. Se tudo aquilo que está sendo ali executado liturgicamente, ministerialmente, tem elementos messiânicos ou isso, ele está presente naquilo. Mas o fato é que a palavra eclésia, ela não identifica uma estrutura. A palavra identifica o que é dele. Ele pagou pela igreja e se trata de uma propriedade dele. Não é sua, nem minha, nem de ninguém. Essa é a igreja que eu estou pregando sobre ela. Não a jurídica, não a institucional. A comunidade, a congregação, essa assembleia de crentes e convertidos para Jesus é uma propriedade dele. Por quê? Porque a sua natureza e a sua origem surge dele e do seu messianismo. Ele veio primeiro do que a igreja. E a igreja é uma consequência dele. Nós precisamos entender isso e acatar essa doutrina. Isso aqui é uma imposição. Então, isso quer dizer o quê? O que eu quero dizer, que a igreja que você veio hoje aqui, ela não pode ser reconhecida por você como igreja cristã, se ela não trouxer dentro dela tudo aquilo que eu vou pregar hoje aqui. Essa igreja que eu estou falando aqui, ela não pode sair do cristianismo. Essa igreja não pode sair da experiência dos homens, ou do pensamento deles, ou de tudo aquilo que já foi organizado de maneira institucional, para não dizer política. Porque a igreja começa naquilo que ele cumpriu e organizou. A igreja começa lá, no discipulado dele com aqueles homens. Você tem que entender isso. O que vem depois, pode ser como pode não ser. A igreja tem uma natureza, ela tem uma origem, e é messiânica. Pode ser histórica, mas não é institucional. Não pode ser vista só assim, humana. Porque surge dele. E se surge dele, é para ele. Então, se todos aqueles que estão reunidos lá, estão ali reunidos por causa dele e em sujeição a ele, nós começamos a falar do que a gente, na verdade, vê como igreja. Essa visibilidade que é necessária e precisa, começa na reunião da fé. Quem são aquelas pessoas, por quem elas estão ali, o que elas vão tratar, o que elas vão pregar, o que elas vão ensinar, e essa identidade, de onde essa igreja saiu e surgiu, de quem ela veio, quem que a fundou, quem que a instituiu, quem é o dono dela. E eu não posso ser, e nem você pode ser o fundador disso. Talvez isso, juridicamente, mas não esta igreja messiânica. A assembleia aqui traduz exatamente aqueles que o aceitaram, que se sujeitam e agora se reúnem para isso, para uma força na unidade por Jesus. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três, quantos são? Quantos tem? Não importa a quantidade. Importa que tudo que eles vierem a fazer seja em sujeição, lealdade e fidelidade a Cristo. Estou sendo claro com vocês? Amém ou não? Não importa a quantidade. Importa que seja legítimo. Texto de Efésios 1, 22. Então vamos falar o que é do Senhor. E não do Estado e não do homem. O que é do Senhor é dele. E Paulo segue também o mesmo raciocínio em Colossenses 1,18, onde ele constitui Cristo o cabeça da igreja. Aquele que tem a preeminência. Aquele que é o primeiro. Sobre todos e sobre tudo. É o primeiro ponto importante que o Senhor me pediu para trazer de púlpito essa igreja aqui. Pô, mas eu queria saber, pastor, o que vai me favorecer isso que o Senhor falou até agora? Que você não mexa, não estrague, não prejudique o que é dele. E se fizer parte, seja leal e fiel.
Até no que diz respeito a isso. E quando você se comprometer em se reunir com alguém nele, faça isso de maneira legítima, por ele e para ele. Então essa busca de temor, de fidelidade e lealdade ao que é dele. Nós estamos falando de uma coisa que é dele, não minha, não tua. E é assim que ele quer que a igreja visível dele, que ele instituiu, seja tratada por todos que estão aqui. Aí eu entro naquela complexidade. Se você tiver algum problema com a igreja do homem, isso é um problema seu e das pessoas que estão envolvidas. Eu quero saber de você hoje aqui, se você tem problema com a igreja dele, com aquela que ele instituiu, que talvez você não teve comportamento digno dentro dela. Principalmente isso. Não se reuniu com as pessoas certas e convertidas. Por isso que deu no que deu. Esse é o primeiro ponto. O segundo, abre o texto para mim, Efésios 4, verso 11 ao 16. Nós vamos ler esse texto aí. É quando a igreja ela é vista dentro de uma ordem ministerial. Bom, se ela é orientada pelo Senhor, que ela deve ser vista dentro de uma comunidade, dentro de uma congregação, dentro de uma assembleia humana de crentes e convertidos para Ele, como já falei até aqui, ela também traz um detalhe importantíssimo que é a marca da sua ordem e do seu sistema ministerial. Eu vou repetir de novo aqui. A palavra igreja, além de identificar uma coisa que é dele, porque ele pagou por ela, quem está dentro dela se reúne por ele em sujeição, porque o plano está organizado por ele. E quando isso acontece, essa igreja não leva só características de confissão de fé, para quem ela está subordinada, mas também características funcionais e ministeriais. Que é o que Paulo está falando aí. Se nos reunimos em Cristo, nos reunimos para confessá-lo, mas como também para servi-lo. Que essa igreja que Jesus desceu aqui e instituiu aqui na terra, ela tem uma função. Ela tem um chamado ministerial. Que quer dizer que ela é uma mediadora de Cristo entre os homens, uma representante dele. Por isso mediadora. Ela tem uma função. Então, ela importa. O entendimento aqui é que além dela ter características funcionais, ela não pode ser desprezada, nem por mim, nem por você. Porque é importante que ela esteja perante os homens para representá-lo com pautas e funções que foram estabelecidas por ele. A igreja está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu não sei nem se todo mundo entende, né? Mas em compensação, qual é a questão aqui? Que quando Jesus ele entra neste mérito da importância da igreja estar ligada a ele, como também organizada e planejada por ele, porque vai servi-lo, é da parte do homem isso, que ele a mantenha, como também a expresse, mas não isso, que o homem venha criá-la e abrir a igreja. Olha, o homem não tem a função de criar a igreja, nem abrir a igreja, mas de mantê-la e expressá-la da maneira como Jesus quer, e com atos legítimos de fé. Me fala aí, pastor, melhor sobre esse assunto. A igreja foi aberta por ele. E nós somos a continuidade disso. A igreja não tem que ser aberta por mim, nem por você, nem por ninguém. Ele deu que então a responsabilidade de que tudo aquilo que ele fez seja mantido por você e testemunhado por você e por mim. Essa é a função. Essa é a visibilidade do caráter institucional. Todos aqui estão reunidos em Cristo para fazer aparecer ou ser testemunhado os seus atos, a sua obra, ou seja, ser a sua continuidade, não só de fé, mas também ministerial, que alguns aqui não têm. Mas você quer ser reconhecido como cristão ou parte da igreja dele, você está errado. Porque a marca do que eu falei até agora aqui não é só, o desafio não é só manter a confissão de fé.
de uma forma legítima, mas também as funções, porque todos que são membros do corpo de Cristo aqui têm uma função. Ele tem uma função. E Paulo, quando foi entrar no mérito da função, por mais múltipla que seja, toda função no corpo dele guarda a unidade dele e da fé que ele pregou, como também do seu ministério, sendo ele o cabeça. Então a importância do que o pastor está falando aqui se deve exatamente a isso. Como enxergar essa igreja? Como testemunhá-la? Não só como um grupo de fé exclusivo para Cristo, mas também um corpo ministerial. Porque eles vão colocar em prática o que Jesus planejou e organizou na sua ausência agora, porque ela vai representá-lo. Por isso que ela é uma mediadora dele entre os homens. Foi claro aqui?